Que história é essa? O que é que as parábolas de Jesus têm a ver comigo? Já estamos aqui há quase 2 meses, olhando para várias parábolas, procurando entender o contexto em que elas se inseriram, entender o público-alvo de Jesus ao enunciar aquelas mensagens. Já sabemos que as parábolas são histórias criadas por Jesus para ilustrar as ideias que ele está tentando transmitir. Só que ele utiliza figuras de linguagem que são para as pessoas daquela época, não são para nós. Então, muitas vezes, se não contextualizarmos a parábola, nós perderemos o sentido dela para nós. Porque o sentido da parábola, ele é eterno. A palavra de Deus, ela permanece, ela não muda com o tempo, mas ela precisa ser contextualizada. E na semana passada, nós tivemos aqui o maior conjunto de parábolas que apresentamos, normalmente é 1, 2, 3 no máximo. Da semana passada foram 7. 7 parábolas num ritmo alucinante. Eu fiquei treinando em casa vários dias para não perder o tempo e, graças a Deus, não passou muito de 40 minutos, mas estivemos aqui vendo 2 capítulos de Mateus, Mateus 24 e Mateus 25, que tratam do sermão escatológico de Jesus. Jesus, lá no Monte das Oliveiras, falando como seriam o final dos tempos, a sua volta. Mas e o depois? Nós vimos na semana passada que a intenção de Jesus, ao enunciar aquelas parábolas, foi preparar os seus discípulos para a sua volta. Se podemos resumir tudo em uma única frase, ela é a seguinte: a vinda do Senhor será inesperada, portanto, esteja preparado. Não deixa para se preparar quando ele voltar, porque aí já vai ser tarde demais. Essa é a síntese do que vimos na semana passada. Mas aí fica uma questão: e o que vem depois? Você é dessas pessoas que fica pensando no que vem depois? Né? Você está vendo aquela série, a série está terminando a temporada, e aí você fica, o que vem depois? Eu, quando era criança e que disseram que o universo estava em expansão, não, eu já era adolescente. Né? Inicialmente, o universo era infinito. Aí, de repente, não, o universo teve um começo e ele está se expandindo. Aí eu parei e pensei, se expandindo para onde? O que tem do lado de fora do universo? Outro universo? Bacana. E o que tem do lado de fora do outro universo? Ou seja, você não vai ter resposta. Graças a Deus, para esta questão do que virá após a morte, nós temos uma indicação aqui na Bíblia. Esse tema, ele costuma ser considerado muito interessante. Vários escritores escreveram os mais variados tipos de obras literárias tratando do céu e do inferno. A grande obra literária italiana, a Divina Comédia, né, que deu origem, inclusive, ao próprio idioma italiano, é derivado do italiano utilizado por Dante na Divina Comédia, lá no século XV ou XIV. Gente, século XIV. E aí foram lá e pegaram o italiano que ele usou para criar o italiano oficial do país, que era uma coxa de retalhos, eram vários países diferentes, que foram unificados à força. Todo mundo falava uma coisa parecida uns com os outros, mas não era igual. Qual dialeto vai virar a língua oficial? Não, vai ser a do Dante. Daí a importância que essa obra ganhou na literatura mundial. Deu origem a todo um idioma, pela forma como ele a escreveu. E o que Dante trata na Divina Comédia? O céu, o inferno e o purgatório, segundo a concepção que eles tinham naquele tempo. Um outro exemplo.
Tem um escritor, teve, né, que ele já é falecido, um escritor cristão inglês, na verdade irlandês, chamado Clive Staples Lewis, mais conhecido como C.S. Lewis. O C.S. Lewis, ele escreveu vários livros, tanto de teologia quanto de ficção. Ele gostava de transmitir a mensagem do Evangelho sob a forma de narrativa, fantasia. Daí aquela série de contos, nas Crônicas de Nárnia, escritas pelo C.S. Lewis. Muito interessantes, né? Todo mundo sabe que o leão, o Aslan, é uma representação de Jesus. Mas o C.S. Lewis escreveu um livro chamado O Grande Abismo, que trata exatamente de uma fantasia. Ele, na introdução, diz que aquilo ali é uma fantasia, em que ele se propôs a imaginar como seria o céu e o inferno, se haveria contato entre os dois, etc. E, gente, essa é uma questão que muita gente se faz. Como será o céu? Como será o inferno? Isso é literal ou isso é metafórico? É só uma figura de linguagem? Será que existe mesmo? Aí eu lhe pergunto, que afinal de contas a nossa série é o que essa parábola tem a ver comigo? Né? O que eu tenho a ver com isso? Então eu lhe pergunto, você sabe o que vai acontecer com você depois da morte? Tem uma ideia, pelo menos? Sim? Não? Pensem um pouco nisso. E abram a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16, e veremos os versículos 19 a 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, mas em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, que é a palavra grega para inferno, assim como Sheol é a palavra hebraica para inferno, no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro a seu lado. Pausa. Gente, antes de chegarmos a qualquer conclusão teológica, doutrinária, sobre céu e inferno, vamos com calma, porque isso é uma parábola. Nós já sabemos que as parábolas são histórias inventadas por Jesus para servir de ilustração para uma mensagem. Então, não é prudente desenvolver teorias doutrinárias em cima de parábolas. Temos que ter cuidado com isso. Por outro lado, não podemos simplesmente desconsiderar essa parábola, como muita gente faz. Não, isso é uma parábola, isso é uma invenção de Jesus, não é nada disso. Opa, para aí, como assim não é nada disso? Você sabe que não é nada disso? Onde é que está escrito que não é? A verdade é que a Bíblia fala muito pouco de como será. Essa parábola, ela é riquíssima em significado. Só que nem todo mundo gosta de ouvir. Aí prefere desconsiderar. Então, vamos buscar o equilíbrio
nem vamos definir doutrinariamente o que é céu e inferno baseado nessa parábola, e nem vamos desconsiderá-la como uma historinha do Chapeuzinho Vermelho contada por Jesus, porque não foi, não foi. Principalmente porque essa parábola foi contada por Jesus na sequência de uma outra parábola, que nós já vimos aqui também, a parábola do administrador astuto. Lembram? Aquele administrador desonesto, que quando soube que seria demitido, usou o dinheiro do seu senhor para comprar amizades? E aí Jesus diz, vocês, meus seguidores, têm que ser tão astutos quanto ele. Não para comprar amizades para essa vida, mas para comprar amizades no céu. Só que aí, está em Lucas 16 também, está tão juntinho, que nem é outro capítulo, é no mesmo capítulo dessa parábola que estamos lendo agora do rico e do Lázaro. Um pouquinho antes, vamos ler os versículos 13 a 15, de Lucas capítulo 16. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, às riquezas, a Mamon. Aí olha só que coisa interessante. Agora não é Jesus falando, foi Jesus que falou isso. Aí Lucas insere um comentário. O comentário de Lucas foi: os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. E aí voltamos para Jesus falando, ele lhes disse, vocês são os que se justificam a si mesmos, aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável diante de Deus. E então ele vai lá e conta a parábola do rico e do Lázaro. Não é por acaso, é uma sequência lógica. Jesus está alertando os fariseus, aqueles que estavam zombando dele porque amavam o dinheiro, de que eles estavam enganando a si mesmos. Mas enganando em que sentido? No que aconteceria com eles depois que eles morressem. Não foi essa a pergunta que eu fiz para vocês no início? Você sabe o que vai acontecer com você depois que você morrer? Os fariseus achavam que iriam para o seio de Abraão. Os fariseus do tempo de Jesus, eles achavam que pelo simples fato de serem descendentes de Abraão, eles já teriam acesso ao céu garantido. Mas, para não ter dúvida nenhuma, eles eram extremamente rigorosos no cumprimento da lei. Eles faziam obras maravilhosas. Quem cuidava das viúvas e dos órfãos no tempo de Jesus eram os fariseus. Eles realmente faziam grandes obras sociais. Mas Jesus falou para eles que eles faziam isso para se justificar a si mesmo diante dos homens, mas que Deus conhecia o coração deles. Não é tão importante o que você faz, mais importante é por que você está fazendo o que está fazendo. Então, diante dessa posição dos fariseus, Jesus vai e solta outra parábola em cima deles, que é essa do rico e Lázaro que estamos lendo. E ainda tem mais um detalhe que talvez tenha passado desapercebido para você. Essa é a única parábola de Jesus em que uma das personagens tem nome. Todas as parábolas de Jesus é um homem, um rei, um pai, um filho, um pastor, um semeador. Ninguém tem nome. Nessa parábola existe um nome. Lázaro. Será que Jesus falou o nome do personagem por acaso? Sem consequência? Será? Não é isso que eu vejo no Evangelho. Eu vejo que Jesus não gasta uma única palavra à toa. Todas as palavras dele se encaixam dentro de alguma circunstância. Então, por que
será que ele deu o nome para o mendigo da parábola que foi parar no seio de Abraão. Esse nome deve ter algum sentido. E ele tem. O nome Lázaro é derivado do nome Eleazar, que em hebraico significa aquele que é ajudado por Deus, aquele que é socorrido por Deus. Ajudado como? O cara tinha uma vida miserável. O cara era um mendigo, paralítico, levado para a porta de um homem rico, mendigando. Que ajuda é essa que esse cara recebeu? Por que Jesus chamou o cara de aquele que é socorrido por Deus? O que aconteceu com Lázaro quando ele morreu? Ele foi para o seio de Abraão. Ele fez alguma coisa para merecer isso? Não. É aí que está a ajuda de Deus. É aí que está a graça de Deus. E a graça é o caminho para conseguir, depois da morte, independente do que você fez na sua vida, chegar ao seio de Abraão. Ao invés de confiar na sua própria vida, na sua própria atitude, nas suas próprias obras, confiar na sua ascendência, seus antepassados, e acabar se surpreendendo como aquele homem rico se surpreendeu ao se perceber no inferno, sendo atormentado. O que também é importante a gente entender, e ajuda, essa contextualização nos ajuda a entender isso, é o seguinte: nos tempos de Jesus, havia uma ideia popular de que se a pessoa fosse rica, é porque ela era abençoada por Deus. E se ela era abençoada por Deus, ela tinha que ser rica. Percebem esse vínculo? Não existe mais isso, né? Ninguém mais tem esse negócio de que, o cara, eu sou da bênção de Deus, então eu tenho que ser rico. Eu acho que ninguém mais pensa assim. Mas, naquele tempo, pensavam. E mais, naquele tempo, as pessoas costumavam pensar que as pessoas miseráveis estavam pagando por alguma coisa que tinham feito. Pior, estavam pagando por alguma coisa que seus pais tinham feito. Aí você diria assim, não é possível os judeus acreditarem nisso? Não faz orelhinha na Bíblia não, mas deixa marcado aí Lucas 16 e vai comigo para João capítulo 9, que depois a gente vai voltar para Lucas 16. Julguei muito importante apresentar essa passagem que está em João capítulo 9, versículos 1 a 3, para que a gente possa entender bem como é que as pessoas pensavam no tempo de Jesus. Porque senão não faz muito sentido aquele homem rico no inferno, sendo atormentado. E por que Jesus estava falando isso? Qual era a intenção dele ao dizer isso? Então, para vocês perceberem como as pessoas naquele tempo pensavam em relação à bênção de Deus ou à maldição de Deus, nós lemos assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Caramba! O cara nasceu cego para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele quando ele recuperasse a visão? Eu não sei se eu gostaria de ser escolhido para isso. Mas, por outro lado, esse homem, diante do Sinédrio, quando perguntado, sacudido lá, fala, olha, não sei quem fez, não sei se ele tem isso, se tem aquilo, uma coisa só eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Quantos de nós ainda estão se permitindo ficar cegos espiritualmente falando?
Todos nós nascemos espiritualmente cegos? E sim, por culpa dos nossos antepassados, Adão e Eva, que deixaram para nós essa herança espiritual da separação eterna de Deus. Mas nós, assim como aquele homem foi tocado pela graça de Deus ali, no poder de Jesus, nós também podemos ter acesso à graça de Deus e os nossos olhos, agora os olhos espirituais, se abrirem e enxergarmos a realidade do senhorio de Cristo. E aí sim, quando morrermos, irmos para o seio de Abraão, como aquele homem que foi, segundo o seu próprio nome, socorrido por Deus. Nessa parábola de hoje, que Jesus contou sobre o rico e o Lázaro, Jesus procurou nos mostrar como funciona a misericórdia de Deus por um lado e como funciona a arrogância humana por outro. Ele já tinha feito isso em outras parábolas. Nós também já vimos aqui a parábola do publicano e do fariseu. Que o fariseu foi para o templo, segundo Jesus falando, e não pediu nada. Ele não precisava de nada, ele era perfeito. Enquanto que o publicano, cobrador de impostos, corrupto, foi lá batendo no peito pedindo misericórdia de Deus. E Jesus diz, qual dos dois vocês acham que saiu daqui justificado perante Deus? O que pediu misericórdia ou o que não pediu nada? Só ficou contando o que fazia. Então é para esse grupo de pessoas que Jesus está falando. O chato é que dentro das nossas igrejas existem pessoas assim também. Entre nós, cristãos, há pessoas que se julgam melhores do que as outras, como aqueles fariseus. Há pessoas que amam mais o dinheiro do que a Deus, como aqueles fariseus. Então, dentro das igrejas evangélicas, da católica, igrejas cristãs de uma forma geral, há muitos fariseus, há muitos filhos mais velhos. Ah, mas essa é outra parábola que vai ficar para primeiro domingo de setembro, a nossa parábola final, a parábola do filho pródigo. Anderson vai pregar pela manhã e eu vou pregar à noite. Ele vai se basear numa fonte, eu vou me basear em outra. Então serão duas mensagens diferentes, baseadas na mesma parábola. Não perca. Se você puder, assista as duas. Vamos gravar a da manhã também e será colocada no ar, para depois você poder comparar. Gente, o que Jesus está querendo aqui é nos mostrar o que é que define o lugar para onde iremos depois de morrermos. A primeira pergunta que eu te fiz foi, você sabe o que vai acontecer com você depois da morte? Você sabe para onde você vai? A segunda pergunta agora que eu te faço é, você sabe o que vai definir esse local para onde você vai? E é disso que Jesus está falando. Nós temos dois homens aqui. Um que a sociedade julgava perdido, o outro que a sociedade julgava bem, achado, que certamente se achava. Só que o final foi invertido. Deu um nó na cabeça daquelas pessoas. Pergunta para as pessoas que você conhece. E talvez você mesmo acabe respondendo positivamente. O que você precisa fazer para ir para o céu? Pergunta para as pessoas. Ontem mesmo, eu estava dando carona para a Euzi, indo lá para a Casa Batista da Amizade, e ela comentou comigo que os clientes dela que doaram, por exemplo, o cliente que doou as batatas congeladas que nós fritamos lá para doar o arrecadado para a Casa Batista da Amizade. Ele virou para ela e disse assim, lança aí na agenda um ponto a meu favor aí. Na hora de chegar em Deus, eu vou poder dizer que eu doei batata. Gente, um monte de gente ao nosso redor pensa assim, não, eu estou de boa, eu não faço mal a quase ninguém. Pô, comparado a Hitler, eu estou ótimo.
né? É fantástico, o pessoal adora se comparar com Hitler, né? Vai se comparar com a Madre Teresa de Calcutá? Aí não está bem, né? As pessoas, nós, temos a tendência de acharmos que basta sermos bonzinhos, basta fazermos mais bem do que mal, que quando morrermos, iremos para o céu. Isso quando a gente acha que não tem céu nenhum, que quando morrer acabou, né? Tem muita gente que prefere pensar assim. É mais cômodo. Mas o que Jesus está mostrando para aqueles fariseus que pensavam dessa maneira, como muita gente hoje em dia pensa, é que não depende do nosso esforço, não depende das nossas obras, não depende do nosso nascimento, depende unicamente da graça de Deus. Paulo, inclusive, aos Romanos, capítulo 11, versículo 6, ele disse assim: se a salvação é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse pelas obras, a graça já não seria graça. Ou seja, se você tem que fazer alguma coisa para merecer a graça de Deus, ela já não é mais graça, já é fruto do seu mérito. E Paulo também, numa outra passagem, disse que ninguém é salvo pelas obras, é salvo pela graça, para que justamente não possa se gloriar diante de Deus. Os ouvintes da parábola de Jesus, eles realmente acreditavam que as obras, a hereditariedade, que iriam garantir o seu lugar no céu quando eles morressem. E essa parábola, então, mostrou o quão surpreso ficou aquele homem. Então, voltando para a parábola, capítulo 16, agora no versículo 24, nós lemos assim: então, o homem rico chamou Abraão. Lembram, né, no finalzinho que a gente leu? O homem rico percebeu que estava no inferno, sendo atormentado, olhou para cima, viu Abraão e Lázaro junto dele. Então, chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Gente, isso é Jesus falando, tá? Não se esqueçam disso. É Jesus que está colocando palavras na boca dessa personagem. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento aí. Olha só que interessante, Abraão, primeiro, o homem rico chamou Abraão de pai. Pai Abraão. E Abraão reconheceu, chamou ele de filho. Filho, eu entendo o seu problema, mas sinto muito. Sinto muito, não é possível resolver o teu problema. Porque, na sequência do texto, entre vocês e nós há um grande abismo. Olha lá o título do livro do C.S. Lewis. De forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Tragicamente, o homem rico buscou a misericórdia do pai Abraão, mas era impossível ajudá-lo. Será que Jesus falou essas coisas só para ilustrar e não são baseadas numa verdade espiritual? Eu, sinceramente, acho muito perigoso descartar o ensino de Jesus, o alerta de Jesus para os fariseus, como se ele não fosse para nós. Eu acho muito perigoso fazer isso. Aquele homem buscou a misericórdia de Abraão. Pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo na água, tocar na ponta da minha língua. Não tem não. Você vê, o cara era tão cheio de si, que ele falou para Abraão mandar o Lázaro ir lá servi-lo. O cara parece que não mudou nada, não entendeu. Continuava se achando o rico, né? Mas, como Jesus avisou, Jesus falou várias vezes.
em várias ocasiões, em várias circunstâncias diferentes, que os arrogantes, os orgulhosos, os que confiam em seu próprio esforço, em suas próprias obras ou em sua própria sabedoria, estes não irão para junto do Pai. Não irão. Irão para longe do Pai. Lá em Mateus capítulo 7, gente, faz parte do Sermão do Monte. Jesus dizendo, no final dos tempos, haverá um julgamento, todos chegarão diante do trono para o julgamento, e eu direi, alguns dirão para mim, Senhor, Senhor, fizemos isso em teu nome, fizemos aquilo em teu nome, curamos em teu nome, salvamos em teu nome, libertamos em teu nome. E o mais assustador de tudo, Jesus vira para eles e diz, eu não conheço vocês. Não conheço vocês. Não é uma questão do que você faz, é uma questão do seu coração. Foi exatamente o que Jesus disse. Deus conhece o coração de vocês. Não adianta você fazer um monte de coisa se você não faz com a motivação certa. É isso que importa, e é isso que Jesus está tentando mostrar para a gente. Paulo mesmo, aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 26 e 29, ele diz assim, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. O jogo de palavras. Poxa. E isso tudo para que ninguém se vanglorie diante dele. A Bíblia, em momento nenhum, diz que todo o pobre vai para o céu porque é pobre. A Bíblia não diz isso. Porque senão o ser pobre viraria mérito. Ninguém vai para o céu pelo próprio mérito. Porque nasceu pobre ou porque é indigente, como era o Lázaro. Não foi isso que fez Lázaro ir para o céu. Foi a graça de Deus. Por isso ele o chamou de Lázaro, Eleazar, aquele a quem Deus ajuda. Ajuda pela graça a chegar no seio de Abraão. Porque o que são 70 anos de vida aqui nessa terra perante a eternidade? Ninguém, depois de chegar na eternidade, vai ficar se lembrando dos 70 anos aqui nessa terra, por mais sofridos que eles tenham sido. E aí, depois disso, a gente tem que voltar para Lucas para terminar a parábola, né? Porque senão a gente não acaba hoje. Vamos terminar essa parábola indo agora para o versículo 28. Aliás, desculpe, versículo 27. Vimos anteriormente que o homem rico pediu para Abraão para que Lázaro fosse lá aliviar o sofrimento dele. Abraão respondeu que não, existe um grande abismo, ninguém atravessa o abismo. E aí, o homem rico respondeu: então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Ao que Abraão lhe respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ninguém volta. Aí eu tenho que lhe perguntar: você tem ouvido a Moisés e os profetas? Moisés e os profetas representam a lei, Moisés é a representação da lei, Elias ou os profetas são a representação dos próprios profetas, da revelação profética de Deus. E no tempo de Jesus, eles chamavam a Bíblia deles, a Bíblia hebraica, que é o nosso Antigo Testamento, de lei e profetas. Tanto que quando Jesus respondeu à questão do maior mandamento,
Ele disse: quem cumprir esses 2 mandamentos está cumprindo toda a lei e os profetas. Então, lei e profetas aqui é a Bíblia. Essa é a revelação que nós precisamos ouvir. Se ouvirmos a lei e os profetas, se ouvirmos o texto bíblico, a palavra de Deus, nós creremos. E se crermos, seremos salvos. E isso não depende do que a gente faça ou deixe de fazer. Só depende da gente crer. Mas como crerão se não ouvirem falar? E como ouvirão falar se ninguém for enviado? Então, é necessário enviar para que as pessoas falem, para que as outras pessoas ouçam e então creiam. Porque se não crerem, João capítulo 3,16, eu acho que é a citação que eu mais uso aqui, né? Pois Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer por todo aquele que nele crer. Todo aquele que nele crer, não morrerá. Aí no versículo 18, 2 versículos depois, ele diz: mas aquele que não crer no nome do Senhor Jesus já está condenado. Palavras de Jesus, não é Paulo. O problema é que a nossa cultura, o lugar onde vivemos, é uma cultura hedonista. É uma cultura que busca o prazer. Eu até comentei pela manhã que eu estou assistindo uma série no HBO. O pessoal lá do Prime conseguiu me agarrar para pagar mais um dinheirinho para eles, né? A gente faz o Prime porque recebe as encomendas da Amazon sem pagar o frete. Aí você está lá dentro e olha, pô, esse filme aqui está só naquele canal, você acaba entrando no canal também. Isso é armadilha, né? Mas tudo bem, o fato é que eu acabei entrando. Mas eu entrei porque eu quis ver um filme sensacional. Eu vou tentar conseguir esse filme para trazer para a igreja. Se chama O Ritual. Então, Anthony Hopkins fazendo o papel de um padre exorcista que fica endemoniado. Sinistro o filme, sinistro. Esse realmente merece ser visto com um monte de gente, bastante pipoca. Olha, coisas assim fantásticas. Mas não é desse filme que eu quero falar, não. Essa série que eu estou assistindo, os diálogos dessa série são coisa de louco. Coisa de louco. Uma série recente deles, ano passado, se não me engano. Atores fantásticos, é uma refilmagem de uma série do Ingmar Bergman. Cenas de um casamento. Gente, é de chorar os diálogos, de chorar. Você vê uma pessoa narcisista, uma pessoa que não está nem aí para o outro, que manipula o outro o tempo inteiro, para que o outro faça o que ela quer, porque só o que ela quer é que importa. Esse é um retrato da nossa sociedade doente. As pessoas estão ficando egocêntricas, ególatras, narcisistas. Só se aproximam dos outros pelo que os outros podem lhe dar. E para uma sociedade como essa, você ficar falando de inferno, aí é um papo muito desagradável. A pessoa se sente desconfortável ouvindo um negócio desse, vai dizer que você está logo com um discurso de ódio. Isso é discurso de ódio. Se você quer acreditar nisso, é direito teu, mas não vem falar isso para mim, não. Você fica com a tua verdade que eu fico com a minha. Como assim? Jesus falou que Ele é a verdade. Ele é o caminho. E Ele é a vida. Não há vida eterna sem Ele. E Ele disse mais, depois de falar que Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele ainda disse: e ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Gente, não tem como não entender o que Jesus está falando aqui. Mas a nossa sociedade não quer ouvir isso de jeito nenhum, de jeito nenhum. Aí fica difícil, né? Ouvir Moisés e os profetas dessa maneira. Então, finalmente, terminando a parábola, versículos 30 e 31, quando Abraão disse para o homem rico que Lázaro não iria voltar,
que os irmãos dele, que ouvissem Moisés e os profetas, o cara insistiu. A gente tem que dar esse crédito para ele. Ele era um cara perseverante. Ele virou para Abraão e disse: não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Ao que Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E olha só que coincidência, o único caso de ressurreição claramente documentado na Bíblia foi o de Lázaro. Será que foi coincidência que Jesus escolheu esse nome, Lázaro? Lázaro, está lá em João capítulo 11. Lázaro, o irmão de Maria e Marta, que já estava morto há 4 dias, fedendo. Quando Jesus chegou e mandou ele sair da caverna, ele saiu andando, na verdade pulando, porque ele estava tanto enrolado pelas faixas. Então, tirem as faixas dele, deixem ele ir. O cara estava preso. Uma múmia, parecia uma múmia. Jesus fez o cara voltar à vida. Era para todo mundo cair de joelhos e reconhecer Jesus como Senhor, ou não. Um homem ressuscitou. Um Lázaro ressuscitou. E realmente, várias pessoas creram. O texto bíblico, vê lá em João 11, várias pessoas creram. Mas outras pessoas, quando viram aquilo, ficaram tão assustadas com o poder de Jesus que foram falar com os fariseus no sinédrio, lá no tribunal religioso deles. E eles ali, o texto bíblico fala claramente, versículos 45 a 57 de João capítulo 11. Não vou ler para vocês que o tempo já foi. Mas lá mostra para a gente que eles, ao ouvirem falar da ressurreição de Lázaro, combinaram, decidiram que Jesus tinha que morrer. E logo depois da ressurreição de Lázaro, veio o sábado, e no domingo, Jesus entrou em Jerusalém para a sua última semana de vida. E depois, no capítulo seguinte, tem um trechinho que diz que eles também decidiram que Lázaro tinha que morrer. Lázaro não podia continuar vivo, não, porque ele era um testemunho do poder de Jesus. Ele tinha que morrer também. Ou seja, nem a ressurreição de Lázaro convenceu os irmãos do homem rico, né, os fariseus, os juízes do Sinédrio, né, a Suprema Corte deles lá, nem a ressurreição de Jesus os convenceu. Ou seja, vocês acham a ressurreição de Lázaro, né? E depois veio a ressurreição de Jesus. Jesus também ressuscitou. Também andou entre as pessoas, foi visto, segundo Paulo, ele foi visto por 500 pessoas de uma vez só. Ele ficou 40 dias andando, falando com as pessoas, comendo com as pessoas. Foram centenas de testemunhas. Mas o que os fariseus fizeram? Subornaram os guardas, que fugiram aterrorizados, para dizerem que tinham fugido porque os discípulos de Jesus vieram armados e roubaram o corpo de Jesus. Os caras fugiram. Os discípulos de Jesus fugiram. Quando Jesus foi preso. Todo mundo deve se lembrar disso. Então, meus irmãos, concluindo, eu quero te fazer a última pergunta. Você sabe para onde você vai quando morrer? Em resposta à atitude arrogante dos fariseus, Jesus lhes contou a parábola do rico e Lázaro, que representa ou apresenta um destino inesperado para o indiferente rico, filho de Abraão, que ao se ver no inferno pediu por misericórdia, mas o abismo era intransponível. Também pediu que Lázaro retornasse para alertar seus irmãos, mas ninguém volta. E a única ressurreição que precisamos conhecer é a de Jesus. Até lá, nós temos como testemunhas Moisés e Elias, os profetas. Ouçamos a Moisés e Elias. Você já ouviu essa palavra de salvação?
Qual foi a sua resposta? Pense nisso. Eu quero orar por você agora.